isso é um prato de feijão e sim, são 9 horas da manhã. Eu amo feijão e quando eu cozinho um fresquinho, eu gosto de comer ele em todas as refeições, incluindo o café da manhã. Aliás, essa história de que comida de café da manhã tem que ser específica é uma baita de uma mentira. A gente tá comendo no café da manhã as mesmas comidas das outras refeições disfarçadas. Por exemplo, comer presunto no café da manhã é aceitável. Já uma bisteca, nem pensar. Ambos são carne de porco. E um sanduíche de pão com queijo e tomate combina muito às 6 da manhã. Já uma pizza fresquinha, vão te chamar de doido. Os elementos principais continuam sendo massa, queijo e tomate. Padrões são parte natural da vida e estão por toda parte, mas nem sempre a gente precisa segui-los. Eles são bons para automatizar o nosso pensamento e fazer com que a gente siga processos aceitos pela sociedade. Acontece que muitas vezes esses processos nem são tão racionais e acabam nos privando de muita coisa. Por isso que o melhor padrão é questionar os padrões e ver o que se encaixa melhor com você. Não tem por que existir esse padrão. Aqui nos Estados Unidos é muito comum tomar de café da manhã frango frito empanado com waffles, bem lotados de maple syrup no topo. Que delícia! Já na Noruega, servimos de café da manhã peixe defumado e também em conserva. Que cheirinho! E já que é para quebrarmos padrão, vamos também quebrar o padrão de uma receita natalina, mas que pode existir em outras épocas do ano, o panetone. Hoje eu vou homenagear a tradição do panetone, mas também vou questionar o seu padrão, começando pela sua forma. Vou fazê-lo retangular e não redondinho. O panetone nasceu em Milão e foi trazido pelos imigrantes para o Brasil em 1948, como uma variação do pão doce. Além da tradicional receita com a base de frutas secas, o panetone também ganhou outras versões, como a de chocolate. E hoje podemos encontrar panetones com recheios de trufa, sorvete, cupuaçu, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com panetone? Tem até versões salgadas, mas eu particularmente prefiro o classicão. Bums a dime in your prime, didn't you? People called, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Já ativei o fermento biológico para o pão e se você olhar, ele fica todo borbulhando, tá vendo? Porque fermento biológico tem organismos vivos e quando ele recebe alguma coisa morninha, não pode ser muito quente, ele ativa, a gente ativa as leveduras dele e aí sim ele tá pronto para fermentar nosso pãozinho e fazer ele crescer. Então, o fermento já está ativadíssimo e aqui no meu balcão, balcão limpinho, tem que estar limpinho, nenhum cachorrinho ou gatinho pode ter passado por aqui. Eu vou adicionar a minha farinha, vou adicionar também o açúcar e uma pitadinha de sal. Vou peneirar isso tudo aqui só para misturar os 3 ingredientes secos juntos. Vou fazer uma bola aqui, um círculo bem no centro desses meus ingredientes secos. E aí vou adicionar o meu fermento ativado. Aquele lá que eu fiz com leitinho morno e açúcar.
A levedura se alimenta de açúcar, é por isso que a gente coloca o açúcar no início, que é para ela realmente ganhar força e começar a fermentar imediatamente. Uma das coisas mais importantes na hora de se fazer pão é usar uma farinha de boa qualidade. E o que seria uma farinha de boa qualidade? Que tenha um bom percentual de proteína. É a proteína da farinha que dá força pro nosso pão para ele se tornar elástico quando a gente sova. Fermento ativado, ingredientes secos. Faltam os meus ovinhos. No centro da mistura, adicione os ovos e o extrato de rum. Meu povo, preste atenção. Incorpore lentamente para formar uma pasta e não abrir um canal, que é para o líquido não fugir dessa roda. Pois eu sei, eu tiro os outros. Sove a massa do seu jeitinho até ela ficar mais homogênea e menos pegajosa. Nesse processo, a farinha começa a desenvolver o glúten e torna tudo menos grudento e mais elástico. Esse é o ponto para começar a adicionar a manteiga. Manteiga! Não é margarina, hein? Por 60 anos nos Estados Unidos, o governo obrigou os fabricantes de margarina a produzi-las assim, na cor rosa, que é para não confundir com manteiga. E assim, elas ficam com essa cara nada apetitosa. Aqui não vai haver confusão. A manteiga é o principal ingrediente do nosso panetone. É o que vai deixar ele hiper molhado e macio. E é por isso que a gente vai precisar de um montão dela. Manteiga de verdade e não margarina. Adicione um quadradinho de manteiga em temperatura ambiente por vez e sove até ele ser completamente incorporado antes de adicionar o próximo quadradinho. Se você adiciona a manteiga toda de uma vez só nessa massa, ela vira um bloco oleoso, ela não ganha elasticidade e ela não consegue absorver toda essa gordura. Aí vai virar uma coisa assim, que pinga óleo, não absorve a manteiga da maneira correta. Já recebi muita foto assim na minha mídia social. O que eu fiz de errado? Eu digo, adicionou tudo de uma vez, né, meu amigo? Tava com pressa? Apressadinho? Ah, adicionei sim, rapidinho, né? Rapidinho. Não fica com esse brilho, com essa viscosidade e com essa textura elástica boa e maravilhosa de um pão estilo brioche. O ponto correto dessa massa é bem brilhosa, bem elástica e ela ainda vai estar colando bastante na sua mão. Tá vendo? Nesse ponto aqui, com toda a manteiga incorporada, ela tá pronta pra gente colocar ela numa vasilha, fazer uma bolinha. É por isso que a minha cozinha às vezes tem chocolate até no teto. Cubro com um paninho e deixo ela descansar por 2 horas para ela dobrar de tamanho. Jingle Bells é o O negócio aqui é panetone fora de época e ressignificar padrões. Adicione as frutas cristalizadas na massa e misture. A ideia aqui é realmente desinflar essa massinha. Coloque em uma forma de bolo inglês, que afinal o panetone redondo é muito difícil de cortar. E deixe a massa descansar novamente. Vou deixar minha massa descansar por mais 2 horas para ela crescer e ficar bem fofinha depois que a gente assar. Não tem nada, fica pior do que está. Seu moço tenha vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou. Panetone redondo pra quê? Quadradinho é bem mais prático. Panetone descansado e gorducho. Olha essas bolhas de ar. Olha isso daqui, como tá gorduchinho. Maravilhoso. E agora tá pronto para ir pro forno, mas antes eu vou dar uma pincelada de ovo com um pouquinho de leite, que é para ele ficar com aquele topo bem douradinho. Especialmente se o seu ovo for caipira e tiver essa geminha aqui, ó, bem laranjinha, sinal de que a galinha comeu muito beta-caroteno, muita folhinha verde escura, ou colocaram corante na ração. Também existe essa enganação aí. E caso vocês não saibam, não somente o ovo proporciona aquele dourado no topo do pão.
Na verdade, laticínios também. Se você não tiver ovo, pode pincelar creme de leite, que vai deixar dourado, creme fraiche, sour cream, por mais que eu acho que é muito mais fácil você ter um ovo em casa do que você ter um sour cream, mas informação nunca é demais saber. Lindo! E agora eu vou levar essa maravilha para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Para deixar seu panetone com sabor e gosto mais intenso, macere as frutas cristalizadas com vermute e adicione na massa. Ele vai ficar mais úmido e característico. Nobody ever taught you how to live out on the street, so now you're just gonna have to get used to it. You said you never compromise with the mystery trap, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you wanna make a deal? Alguém vai precisar provar essa gostosura ítalo-brasileira. E quem você acha que vai provar? Lógico que é a nossa gangue chamada Gringulosos. This looks like nothing. Well, I'm gonna use my hands for this because it looks like a bread. Oh, it feels like a bread. This is panettone. Okay, this doesn't look appetizing at all. Bread on the plate makes me happy. This is like a Christmas thing, right? It's got a lot of raisins. There's so many colors happening, which is really pretty. But if it was just a little moister, I would really, I think, like it more. The flavor is really, really nice. So I think the flavors were cool. The texture is just not my thing. I would still eat it and not complain. So, it's not bad. Mas o coitadinho é apenas um doce, ainda não é uma sobremesa. E ele só vai virar sobremesa no próximo episódio, que é quando eu vou transformá-lo em French Toast, a rabanada americana. Ele vai virar um prato bem contemporâneo e eu vou levar para uns chefes franceses provarem aqui em Nova York. Então não vai perder o próximo episódio.